Olá pessoal, estamos aqui para começar mais uma de nossas aulas, aquelas aulas que procuram sempre ter um cenário, né, para acontecer. E o cenário escolhido dessa vez para nossa aula, que é a ciência, é a estação de trem ou de comboios, como dizem aqui em Portugal, que fica em Coimbra também, né? Coimbra. E, enfim, o pano de fundo, literalmente, dessa aula, aqui por enquanto só a aberturinha, eu vou fazer uma pausa para entrar em um lugar menos barulhento, para vocês me ouvirem bem, é a coisa da linha férrea do progresso, porque nós vamos fazer uma imersão a partir de agora, mais precisamente no século XVII. E claro, as linhas férreas remontam antes disso, mas é no século XVII que a Europa inteira vai ser cortada de uma ponta a outra e os trens vão significar todo esse progresso que está linkado, né? O progresso econômico está linkado diretamente com o progresso científico e tecnológico e com as decisões políticas do momento. Então, nesse texto que nós chamamos A Descoberta da Ignorância, nós vamos tratar iniciar essa imersão mais propriamente dita neste século. Vamos comigo entrar nessa história? Vamos lá. Vamos embarcar nesses trens. Não por agora. Por agora nós vamos falar mesmo aqui da estação. Também vou mostrar para vocês que desse outro lado aqui, ó, do giro, nós temos o Rio Mondego. É um dos rios importantes aqui de Portugal que corta a cidade de Coimbra. Então vamos lá, só vou colocar a câmera aqui direitinho para a gente começar. Então vamos lá, agora primeiro que qualquer coisa eu quero dar para vocês uma certa justificativa da escolha desse texto. E o que... Então, primeiro vamos falar do contexto do texto, né? Sobre o título dele eu falo daqui a pouquinho, mas é um fragmento de capítulo de um livro que é um best-seller chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari. O Yuval Harari é um historiador que notabilizou-se, entre tantos motivos, por conseguir sofisticar a sua escrita a ponto de deixá-la palatável ao alcance das pessoas. Então ele consegue falar de temas extremamente complexos, como essa trajetória da nossa espécie inteira, né, do Homo sapiens sapiens. Depois até isso a gente vai colocar em questionamento, não neste vídeo, talvez. Mas depois ele tem algumas outras obras de relevância, como Homo Deus, que é uma breve história do amanhã. E só que essa capacidade de lidar com toda essa linha que temporalmente pode até seguir o Cronos, mas que é cheia de muitas turbulências, muitas bifurcações altos e baixos, ele consegue trazer isso de forma informativa, como que de divulgação científica. Então, primeiro, é muito comum na academia, muito comum, vocês vão ouvir falar nisso. Nas ciências humanas é mais comum ainda, isso é lamentável, mas é preciso que se diga, que alguns autores, principalmente quando eles chegam pela via da grande venda de livros, né, quando são best-sellers, eles são vistos com certa desconfiança ou mesmo com preconceito pelos intelectuais da academia. Só que eu aprendi com um professor meu lá na graduação de Ciências Sociais que quando a pessoa está muito em voga, muito falado, e sendo criticado e excluído um pouco da academia, antes de entrar na onda, seja de amar ou odiar, temos que fazer o básico, ir lá e ler. Vai sair um dos trens agora, eu acho que vai diminuir um pouco o barulho. Vou dar uma pausa. Então, eu fui fazer esse exercício. O livro é um livro grande, mas de leitura, como eu falei, fluida. E aí, quando eu cheguei nessa parte que ele vai falar, ele começa mesmo dos primórdios de nossa espécie. Aí, no andar da carruagem, né, lá do livro, ele chega o momento em que há o imperativo da ciência, mais propriamente da que mais nos interessa falar aqui em CTS,
que são as chamadas, no plural, ciências modernas, que é a ciência anterior a esse tempo, o tal século XVII, que eu falei agora há pouco, mas é no século XVII, propriamente na virada, do XVI para o XVII, que uma forma de fazer ciência vai se consolidar e que ainda é a ciência que fazemos nos dias atuais, com seus prós e contras, muitos prós, muitos contras. Vou tentar falar um pouco, porque a ideia nem é demonizar nem divinizar a ciência, mas em CTS colocar sobre a mesa, como a gente sempre falou, e discuti-la e ampliar as janelas e as possibilidades de pensar o que seja ela. E aí, quando, dentro do capítulo da ciência, de falar sobre, né, a emergência da ciência, o Harari usa essa expressão, a descoberta da ignorância. Aí eu disse, eu quero saber o que é que ele vai dizer aqui. Então ele vai utilizar de um dos pressupostos mais clássicos da filosofia, que é a mãe de todas as ciências, poderíamos dizer, que é aquela expressão do só sei que nada sei. Mas a expressão só sei que nada sei, ela só vai ficar evidente a partir do olho do Harari, que é esse olho que eu tento trazer um pouco para vocês nessa leitura. Que ele vai dizer o quê? Diferentemente de todas as outras tradições, tanto as anteriores quanto as que coabitaram o tempo de início da ciência moderna e as que ainda imperam também hoje em dia, diferentemente de todas essas outras, e não só as religiosas, mas todas as outras tradições que tinham outras entradas, somente a ciência parte do pressuposto que não dominamos tudo, não sabemos tudo, ainda que dentro da própria ciência, alguns de nós, dos cientistas, queiram, em alguns dados momentos, quando descobrem ou conseguem a chave para destrancar certos mistérios do universo, das coisas que nos rodeiam, tendam humanamente querer fechar a sua ideia como se fosse a última. Mas a ciência sempre nos faz deparar-nos, uma vez mais, que aquilo que está dito não é definitivo, é incerto, tem algo mais a se dizer, e que bom que se tenha, ainda que seja difícil abrir mão das próprias certezas. Mas então, como eu digo que o Harari utiliza-se de uma linguagem que é sofisticada, e a sofisticação está na capacidade de trazer, de se fazer entender por todos nós, ele começa com uma historinha, né? Vocês leram o texto e sabem, ele diz assim, se alguém da idade contando-nos a respeito de um sujeito imaginário, que se ele tivesse caído numa letargia e adormecido profundamente no ano 1000 e tivesse dormido por 500 anos, ao despertar em 1500, ainda que tivesse visto sutis transformações, até dá para mostrar alguns prédios que remontam talvez o período pós-descobrimentos. Ali atrás temos um mosteiro, não sei se vê bem, mas em outros momentos eu posso mostrar essa arquitetura de Coimbra para vocês um pouco mais. Mas se essa pessoa tivesse dormido por 500 anos, acordado no ano 1500, ele ia se sentir em casa, não ia ver grandes transformações no ambiente, a ponto de dizer, nossa, onde estou, né? Aí ele diz, mas se essa pessoa voltasse a dormir no ano de 1500, para dormir mais 500 anos, acordasse aí no século 21, ele despertado pelo som de um iPhone, ele ia ter certeza que estava em outro planeta, no céu ou no inferno, não sei onde. Porque nesse período aí, também de outros 500 anos, que são outros 500, aquela expressão que usamos, o Homo sapiens fez um sem fim de coisas. Ele foi capaz de modificar a estrutura visível e invisível, porque também na ordem das ideias, aquilo que organiza a sociedade, o ambiente e tudo que está à nossa volta. E isso se deu, aí o autor vai nos dizer, por causa da emergência das ciências, das chamadas ciências modernas. E eu uso a expressão emergência, né, no sentido de fazer emergir, é quando dois ou mais elementos se reúnem, elementos que sozinhos já tinham uma razão de ser, quando eles se encontram, se reúnem, fazem emergir uma nova coisa, como acontece com a água, né? A água é uma emergência de oxigênio e hidrogênio que se combinam, oxigênio que sozinho já tem o que fazer, hidrogênio também, quando se juntam, fazem emergir a água. E assim se deu com as ciências modernas. E aí,
da circunnavegação melhor projetada até pisar a Lua, nós conseguimos por intermédio de um novo jeito de construir conhecimento. Lembra que nas aulas anteriores, na aula anterior, nós falamos sobre a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria? Somente a ciência, para além de todas as outras formas que constroem conhecimento, somente a ciência fez disso seu expediente. É o trabalho da ciência, todos os dias, mexer nas tantas informações, o cientista vai fazendo isso, para consolidar novos saberes e novos conhecimentos a respeito de tudo, daquilo que ele se propõe fazer. Então, as ciências modernas, esse jeito organizado de lidar, né, com esse material de informações, claro, com a aguçada curiosidade que já é própria de nossa espécie, mais um trem, pausa. Somente a partir disso, desse jeito de fazer, é que nós conseguimos dar encaminhamento àquilo que era da ordem do inacessível, do impossível. Não é? Porque nós temos fome do impossível. Vocês sabem o que é o impossível? O bem-estar total. Ele não existe, não há como. Mas todos os dias nós modificamos uma e outra coisa na busca desse bem-estar, desse inacessível, desse impossível, que é o bem-estar total. Impossível porque quando acessamos aquilo que objetivamos, olhamos um pouco mais adiante no horizonte, queremos mais e colocamos uma outra meta. Isso tem seus prós e seus contras, mas é assim que é. Como esse vídeo ele é sempre muito introdutório, eu vou dar um pequeno salto. Depois de falar dessa capacidade gigantesca que a forma organizada de construir conhecimento que a ciência nos proporcionou por meio do método, aí também para falar do método eu vou falar em sala de aula, vou falar para vocês que existe uma certidão de nascimento para a ciência, considerada certidão de nascimento para a ciência, que é um livro pequenininho escrito por René Descartes na virada do século XVI para o XVII, chamado Discurso do Método. É aí que ele vai traçar as bases do método que vai se estabelecer como método da ciência e mais, vai se tornar um padrão mental, não só da ciência enquanto construção de ideias de conhecimento, mas a própria estrutura, até mesmo arquitetônica das universidades e dos laboratórios. Isso cheio de prós também e cheio de muitos contras, que nós vamos colocar em perspectiva na aula, porque não dá para desenvolver aqui sem estar falando diretamente com vocês. Mas dando um pequeno salto, ele vai dizer que para esses 100 fins de capacidades que esses 500 anos do segundo sono nos trouxeram, por exemplo, a ampliação da própria expectativa de vida, a medicina e as cirurgias que deram sobrevida para as pessoas, os controles populacionais, etc, 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 há um elemento definidor que vai mudar a nossa estrutura de olhar e ver o saber científico com cautela. E aí ele vai nos falar quando foi detonada pela primeira vez, o projeto chegou às vias de fato. Em Alamogordo ele detona pela primeira vez a bomba atômica. E é ali naquele instante, para além de todas as outras coisas muito interessantes ou não muito interessantes que o saber científico nos proporcionou, é ali naquele instante que o Homo sapiens sapiens percebe que a mesma potência criativa que ele tem para promover, ampliar e gerar a vida, ele tem para pôr um ponto final nela. Ele tem para se auto-sabotar, para causar a sua própria autodestruição. E tem que se saber que as decisões que são tomadas, porque a ciência ela só vai à frente se houver investimento, é muito mais do que uma questão de criatividade. A criatividade é o nascedouro, é muito mais de uma questão abnegada de dedicação do cientista, que é absolutamente necessária, mas ele precisa de recursos. Então, os objetivos que se quer política e economicamente com a ciência, é que vai dar a pauta de colocar o que é prioridade e o que não é nela. Então, por isso que eu falo sempre daquela responsabilidade que nós todos cidadãos temos, mas nós que fazemos ciência e tecnologia mais propriamente, que nós vamos lidar com esse material diretamente. Então, seremos nós, algum de vocês que esteja vendo esse vídeo, pode ser aquele que vai estar na cadeira, que vai decidir o que é prioridade em ciência e tecnologia daqui a pouco.
Ainda que você não sente naquela cadeira, você dentro da coletividade também pode escolher autorizar ou não que se faz em ciência, ainda que seja mais difícil, mas também é possível nas instâncias corretas. Esse é um segundo ponto. Aí tem outros pontos interessantes que eu vou apenas pincelar, porque na aula nós vamos voltar. Eu queria esses dois, aquele do sono, né, dessas grandes transformações, e essa da tríade, né, que decide e que executa e que coloca na pauta do dia, ou no dia a dia das pessoas, a ciência que faz ela acontecer, são os dois pontos fulcrais desse pedacinho do texto que nós lemos. Mas ele vai também fazer um pouco daquela história com que a ciência rompe, né? Porque ele vai dizer que nos livros sagrados das principais religiões, dos principais troncos religiosos, tudo que se tinha para saber já tinha um ponto final, ou seja, o apocalipse já aconteceu. Apocalipse, vocês sabem, significa revelação, ou seja, a revelação final já se deu. Portanto, não há espaço para o novo. Por isso que já está tudo dito e consolidado. Somente nessa tradição, que é a tradição científica, não existe ponto final. A ciência, e eu quero finalizar esse vídeo para ele não ficar mais longo do que já está, a ciência não trabalha com dogmas. Dogmas são muito próprios das religiões. E eles têm uma razão de existir, eles têm uma razão de suporte da instituição. Não está aqui não é esse o caso de falar, o dogma é isso, aquilo outro, não. Só de dizer, ciência não tem dogma. Se fecha-se, o dogma ele é fechado. O dogma, vou dar um exemplo sutil para vocês na religião cristã católica ocidental. Por exemplo, o dogma da virgindade de Nossa Senhora é dogma para a religião. Isso é um caso fechado, ponto final, prego batido, ponta virada. Se por acaso, dentro da estrutura autorizada daquela religião, alguém vai dizer não existe essa história da virgindade de Nossa Senhora, toda a instituição vem abaixo, vem a ruir, porque isso é um dos sustentáculos da religião, ok? Isso é um exemplo muito geral sobre a coisa do que seja um dogma. A ciência não tem dogma, e ela já aconteceu em determinados momentos históricos, em todos aqueles ismos que nós conhecemos da nossa história, que sempre perigam voltar vez por outra, foi todas as vezes que a ciência fechou-se em si mesma, ficou olhou para dentro, achou que era autossuficiente. Mas a ciência ela não tem dogma. A boa ciência ela tem paradigmas. Diferentemente do dogma, o paradigma ele está sempre pronto para ser rompido, quebrado, desfeito, substituído por outro. Mas isso, claro, não é uma coisa que se dá facilmente. Tem um paradigma novo aí, vamos acabar com ele. Não é bem assim. Por exemplo, sabe quanto tempo nós acreditamos que a Terra era o centro do universo? Aí foram-se pelo menos 800 anos de crença que a Terra era o centro do universo. Aquilo que chamamos de geocentrismo. Não foi uma história bonitinha que da noite para o dia Copérnico chegou e disse assim, não, é o Sol que é o centro do universo. Não, ele teve que provar, mas a estrutura de pensamento da época foi tão hostil, porque todos aqueles que antes das ciências modernas, está aí no texto também, ousavam sair da zona das certezas, dos pontos finais, eles eram marginalizados sempre, eles eram muito difíceis. Então, vejam só, por pelo menos 800 anos, acreditamos que a Terra era o centro do universo. Estava provado, ponto final. Com Copérnico nós descobrimos que não, era o Sol que era o centro do universo. E hoje nós sabemos que a Terra, né, que o Sol, que o Sol é uma estrela de uma galáxia que fica na periferia da periferia da periferia de um universo que ainda está em expansão, cujo matéria escura é muito maior, matéria escura no sentido daquilo que ainda não está descoberto, é muito maior do que o que já se sabe sobre o universo. Então a ciência nos proporciona isso, ela nos proporciona essa capacidade, a possibilidade de colocar em prática essa capacidade muito potente que está em nós humanos, motivados pela curiosidade, pela fome do impossível, de fazer vir à tona aquilo que não se sabia antes e sabendo que aquilo não é eterno.